Oi galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Por favor, vamos ficar aqui conversando um pouquinho sobre a questão do que fazer na primavera. Outono maravilhoso chegando e a gente, essa época é uma época assim que eu acho que é das melhores épocas para vir para Santiago, porque a gente tem uma infinidade de coisas ao redor de Santiago que a gente pode fazer e o clima é espetacular. Tá meio maluca, na verdade, essa semana, porque dias de muito calor, dias de muito frio. E, gente, a gente teve um pessoal essa semana que chegou, assim, tava um temporal tremendo. No dia seguinte, um dia maravilhoso, lindo, a cordilheira, assim, magnífica. E hoje eles subiram para Vale Nevado. A gente inverteu o tour deles. Ontem eles foram para Vinha del Mar, Valparaíso, que estava espetacular. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Porque já está terminando a temporada de neve. Pode-se dizer que até o meio de outubro, 20 de outubro mais ou menos, né? Então ainda dá para pegar um pouquinho de neve no Vale Nevado, um setor que está a 3.000 metros de altitude sobre o nível do mar. Mas já pensando em coisas que a gente pode fazer além disso, né? A gente sempre está batendo nessa tecla, né, de coisas que vocês podem fazer além da neve. Obviamente que a neve é sempre super, hiper importante, mas no contexto de primavera, eu queria contar para vocês que a gente tem tanta coisa ao redor de Santiago. Por exemplo, a gente pode montar coisas para as crianças, família com criança. Agora daqui a pouco já está chegando a época de férias, né? Então já pensando em coisas que a gente pode fazer. E antes disso, dar uma passeada com, eu diria, casais, amigos, mulheres, grupos assim bem legais. A gente vai começar a montar uns grupos, vocês vão ver. Próximo ano a gente está projetando isso. E trazer o pessoal do Brasil para fazer coisas interessantes, né? Mas, por exemplo, experiências, por exemplo, almoçar num vinhedo e fazer um tour de bicicleta, fazer um tour de enólogo por um dia. Outro dia eu estava conversando com uma passageira e ela falou para mim: Karina, eu não bebo. O que eu vou fazer num vinhedo? Eu perguntei para ela: você gosta de restaurante? Né? Porque nos vinhedos tem restaurantes. Então a gente junta duas coisas: junta uma paisagem bonita, junta um ambiente gostoso e um bom almoço, né? Então depende. A maioria das pessoas bebe álcool, mas algumas não. Então dá para agradar todo mundo, né? As pessoas que são mais aventureiras, fazer um passeio, um trekking, fazer alguma coisa interessante no Carro del Maipo. A gente tem uns parceiros aí no Aconcagua, no Carron, que se precisar pode linkar com essa galera, mas o nosso foco principal sempre é um turismo mais cultural, mais de personificação, entender o que a família quer. Então, por exemplo, a gente pode ir para Valparaíso, fazer um tour de Valparaíso, pode ser um Vinha Valpo, que é o mais tradicional, mas de um jeitinho diferente. Eu digo fazer com uma pincelada da escapada, né? E isso é bem bacana. A gente está trabalhando com as equipes que tem sido muito legal dos últimos 3 anos praticamente. A gente tem trabalhado muito assim. Eu estou mais na logística, na gestão. A gente está projetando várias coisas agora para o próximo ano, já construindo essa mudança, né? Esse ano a escapada vai cumprir 10 anos agora em outubro. Esses dias eu fui levar uma documentação para poder digamos, fazer uma atualização, né, dos documentos da escapada e falei, gente do céu, 10 anos passa muito rápido, foram muitas batalhas, muitas coisas que a gente construiu nesses últimos anos e as coisas têm tomado um corpo assim bem bacana, trabalhando com gente que está involucrada, que está feliz, que está contente para poder entender esse processo que a gente está vivendo, né? A gente está começando a fazer algumas coisas diferentes também esse ano e eu acho que isso é muito bom porque a gente vai se consolidando como empresa. Obviamente que é um desafio, né, gente, porque se a gente não projetar para crescer, para poder fazer as coisas de uma maneira sustentável, no sentido econômico mesmo, né, não tem como sobreviver. Então eu sempre digo isso, tem que ser bom para a gente, para o cliente, para o entorno, e para quem está trabalhando para a gente, né? São 4 patitas aí, né, de coisas de sustentabilidade para a gente poder sobreviver, né? Eu gosto muito de conversar com vocês de vez em quando justamente para poder levantar essas coisas, né? Que a gente
tenta sempre fazer as coisas de uma maneira diferente, no sentido já de uma visão realmente que possa ser legal, que agregue para todo mundo, e isso é importante para o passageiro, enfim, né? Por exemplo, esse cara que está com a gente esse fim de semana chegou assim de última hora por uma agente, e foi super bacana, porque aqui do lado, gente, Floripa tá aqui do lado. A pessoa chegou, 3 horas tá aqui, levando os filhos pra neve, levando os filhos para conhecer o Oceano Pacífico. Imagina que emocionante isso, né? A pessoa poder trazer os filhos para viver uma experiência que ele viveu há 20 anos atrás. Eu acho que essas coisas, assim, a gente constrói histórias, sabe? E isso é um grande segredo no negócio da escapada. A gente constrói memórias, constrói experiências, né? E construir memórias, experiências, vivências é algo que não está em qualquer lugar. Mas, obviamente, que todo mundo tem o seu quê, a sua forma de viajar. E isso que é importante, né? Algumas pessoas querem determinadas coisas mais massivas, outras querem determinadas coisas mais exclusivas, no sentido de quantidade de pessoas, ou de estar fazendo uma coisa mais enfocada mesmo no que é para a pessoa. E aí a gente conseguiu sair com eles, por exemplo, às 8 da manhã, ao invés de 5, 5 e meia, que a maioria sai. Consegue dar um apoio para o passageiro mais personalizado. Gente, de verdade, eu sempre digo, quem aprende a viajar nunca mais quer viajar de outra forma. E isso, para mim, tem sido muito bonito, de ter trabalhado 28 anos trabalhando com turismo e agora começar a construir alguma coisa legal, projetando para o futuro também, pensando em colocar elementos que possam ajudar, assim, no sentido acessível para todas as pessoas, né? Então é muito legal. Quem conhece a gente já sabe que a gente tem o Augusto, que é nosso filho, que é uma pessoa com síndrome de Down, e assim, ele faz as bolsinhas, ele curte pra caramba fazer as bolsinhas, participar, fica perguntando dos passageiros, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, mas vai voltar pro Brasil, e por que não fica aqui e tal. Então a gente vai gerando consciência também, sabe, de que atrás de nós existe várias famílias que estão, né, a nossa e outras que estão acompanhando o nosso trabalho, desde, por exemplo, os motoristas que estão com a gente, os guias que estão com a gente, a Elisa, por exemplo, que trabalha com a gente, que tem 2 filhos pequenos, a Valerie, que alimenta uma série de transportistas que fazem pra gente os transfers, os tours às vezes, o Inácio também. Então é muito legal crescer consciente, né? Não sempre a gente pode parar e falar sobre essas coisas, mas é legal quando a gente tem essa oportunidade, quando a gente se dá o tempo de mostrar para vocês o que tem por trás da escapada, né? Então, um beijão para vocês, fica aí esse convite de fazer experiências extraordinárias para que vocês possam levar memórias e souvenirs e experiências. E eu sempre falo pro pessoal, né, compartilhar a viagem com a família lá no Brasil de uma maneira gostosa e interessante, tá bom? Obrigadão, pessoal. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau.